Olá, estudantes do oitavo ano. O nosso novo conteúdo dessa sexta-feira é Segundo Reinado, governo do imperador Dom Pedro II entre 1840 a 1889. Então, o império é dividido em três momentos. O primeiro reinado com Dom Pedro I, 1822 a 1831. Período regencial, governos provisórios, 1831 a 1840. Segundo reinado, Dom Pedro II, 1840 a 1889. Nós vamos estudar agora os 49 anos do governo Dom Pedro II, até a proclamação da República e o fim do Império. Vocês vão dar uma lida no texto, pessoal, e vocês vão ver que no começo traz ali um resumo sobre a posse do Dom Pedro II, né, pessoal, o segundo reinado. Vocês vão perceber ali que o Brasil era uma monarquia parlamentarista, né? O imperador indicava de uma lista tríplice o que seria o primeiro-ministro, mas ele que exercia o poder soberano no Brasil, tinha até o poder moderador. Lembra aquele poder que o pai dele, o Dom Pedro I, usou tanto no Brasil? Ele não usou tantas vezes, mas ele utilizou. Quando dava um conflito entre o Império, o Congresso, a Justiça, o poder moderador que o imperador tinha acabava resolvendo a situação. Então dificilmente esses poderes, né, iam se contrapor e iam contrariar os interesses do imperador Dom Pedro II. Vocês vão perceber também que ali vai falar sobre a questão da estabilidade política. Ao contrário dos conflitos no governo do pai dele, Dom Pedro I, o Dom Pedro II ele conseguiu estabelecer uma certa tranquilidade entre 1840 a 1870. Tinham dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal ele defendia mais autonomia entre os estados, entre as províncias, né? Que hoje é estado, mas naquele tempo era província. O Partido Conservador ele queria o poder mais centralizado na mão do imperador. Mas olha, esses partidos eles tinham muito mais semelhanças do que diferenças, tá, pessoal? Porque eles eram partidos conservadores que defendiam a elite econômica do Brasil naquela época, a elite do café. O café vai crescer muito no Brasil. O terceiro ciclo econômico do Brasil imperial, que assume a liderança no período regencial, e agora o café vai ser o nosso principal produto de exportação. Lembra o primeiro? Açúcar, segundo ouro, agora é o café. Por isso que São Paulo vai acabar se tornando o estado mais rico do Brasil, que é até hoje por conta do café. Também se plantava café no Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas em São Paulo ele vai exercer um grande poder. Claro que houveram ali alguns conflitos ainda no começo do Brasil, do segundo reinado. Vai ter ainda a Revolução Praieira em Pernambuco, 1848, 1850. Vai ter mais ali duas revoltas, a revolta, né, pessoal, no Rio Grande do Sul, do Muquers, a revolta do Quebra-Quilos, lá no Nordeste, mas nenhuma grande revolta. Quando Dom Pedro II assumiu, aí vamos lembrar, ele assumiu com 14 anos, deu o golpe da maioridade, porque eles acreditavam que se Dom Pedro II assumisse mais rápido, iria criar uma estabilidade política e acabar com os conflitos e as coisas iam assumir uma tranquilidade. E aconteceu isso. De 1840 a 1870, houve uma tranquilidade política, Dom Pedro II soube controlar o Partido Liberal, Conservador, eles se revezaram no poder. O Brasil começou a crescer muito com café, se modernizou, vieram as ferrovias, os trens, né, para escoar o café lá do interior até o Porto de Santos, para que o Brasil pudesse vender para os Estados Unidos e para a Europa esse café. Então assim, o Brasil está se modernizando. Novas ferrovias, vai começar a surgir algumas indústrias também, por conta do Mauá, né, que vai investir, não era a prioridade, mas começou também a surgir. Então é o Brasil se modernizando, surgindo ferrovias, crescendo muito economicamente por causa do café, tendo estabilidade política, até que vem, pessoal, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai acabar mudando isso, porque o Brasil vai participar de uma guerra aliado à Argentina e Uruguai, entre 1864 e 1870. O Brasil vai ganhar a Guerra do Paraguai, mas vai sair da guerra totalmente endividado, com problemas financeiros. E a partir dessa Guerra do Paraguai, que o Brasil levou mais de 5 anos e meio para derrotar o pequeno Paraguai, com a ajuda de mais 2 países, o Brasil vai sair endividado, com uma crise econômica. Os militares vão começar a perceber que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, eles eram mais valorizados. Os militares querem mais participação política, mais estrutura de trabalho, melhores salários.
Daí tem a Igreja Católica também que está insatisfeita porque o imperador interfere muito nos assuntos da Igreja Católica, ou seja, para uma decisão do Papa ser cumprida no Brasil, o imperador do Pedro II exigia que passasse por ele. Então tu tens a Igreja Católica insatisfeita, nós temos os militares insatisfeitos e também a elite do café insatisfeita também, porque começa uma política, né, muito forte de protesto e combate à escravidão no Brasil, a luta, a resistência dos negros, muitos brancos também eram favoráveis à libertação da escravidão. O Brasil estava sofrendo uma pressão internacional de muitos países para acabar com a escravidão, tanto é que o Brasil em 1850, ele proíbe o tráfico negreiro, é proibido comprar negros da África, e aí começa a partir de 1850 a diminuir. Daí vem algumas leis, a lei do ventre livre, né, vai ter também a lei do ventre livre que vocês vão ver ali, que liberta as crianças quando elas nascem, mas também em muitos lugares isso não surtiu muito efeito, porque também não tinha como, as crianças acabavam vivendo no meio da escravidão e acabavam sendo exploradas. A lei dos sexagenários, que libertava os escravos acima de 60 anos, mas dificilmente algum escravo chegava até a essa idade, a maioria morria com menos de 50 anos. Até que acontece a libertação dos escravos no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Mas vamos lembrar que na grande maioria do Brasil já não tinha mais escravidão, porque já estava vindo os imigrantes europeus, italianos, alemães, desde 1860, 1870, que era a nova mão de obra do Brasil que estava sendo utilizada, aos poucos substituindo os escravos, porque eles sabiam que uma hora ia acabar. Obviamente que não foi por bondade da Princesa Isabel. A escravidão foi liberta porque houve a luta de muitas negras e negros no Brasil querendo acabar com a escravidão e com o apoio de outros grupos também que eram contrários à exploração do negro e da negra do Brasil. Então tu tem a insatisfação dos militares, da Igreja Católica e da elite do café. E aí os republicanos, o Partido Republicano começa a crescer. E aí, 15 de novembro de 1889, vai ter um golpe, começa a República no Brasil e acaba o Império. Agora o Brasil vai ter presidente com mandato de 4 anos. Mas isso é um conteúdo do 9º ano. Espero que eu tenha ajudado. Abraço para vocês.